A primeira turma do STF formou maioria para tornar Eduardo Bolsonaro o deputado EAD réu. Enquanto isso, a Câmara vai esperar ele reprovar por falta, o que não o torna ele inelegível. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Vou até colocar a musiquinha feliz porque Eduardo Bolsonaro é réu, réu, réu. Por atuação nos Estados Unidos e coação da justiça brasileira, pessoal. Assim, o que Eduardo Bolsonaro fez, o que a gente estava aqui falando, era chantageando o Brasil. E é por isso que ele está virando réu, Sophie. Finalmente veio aí. O STF fez o que a Câmara não se atreveu a fazer, né, Sophie? Porque assim, a Câmara ainda tá aí, gente, quieta, não vai olhar, não vai meter o dedo na cassação de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está aí acumulando faltas e, para a Câmara, aparentemente, o que vai continuar é assim mesmo. A Câmara não está fazendo absolutamente nada. Vão fazer ele reprovar por falta. Vamos lá. Vamos pro começo, que a notícia é boa. STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos. O STF finalmente marcou aí maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por crime de coação no curso do processo da trama golpista, por causa da atuação dele nos Estados Unidos. O relator do caso, Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam. Falta o voto de Carmen Lúcia. Todos tiveram vistos revogados pelo governo de Donald Trump. É o mesmo colegiado que condenou o Bolsonaro. A exceção é o ministro Luiz Fux. Ministro Luiz, que depois se transferiu para a segunda turma. Com a denúncia da PGR aceita, Eduardo se torna réu e uma ação penal será aberta. O ministro do STF afirmou que Eduardo agiu por o próprio pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre disse que o deputado atuou para criar ambiente de intimidação sobre os ministros da primeira turma, que julgaram o processo da trama golpista, e também sobre o Congresso Nacional para conseguir aprovação de um projeto de anistia a Bolsonaro, gente. Fala aí de Xandão. Para Moraes, o crime de coação se configurou porque teve grave ameaça nas ações de Eduardo. O ministro destacou no voto que o deputado assumiu publicamente a condição de articulador de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e autoridades do país. Lembrou que foi um dos alvos das medidas. Os Estados Unidos aplicaram lei Magnitsky contra o ministro e a esposa dele. Olha lá aspas, galera. A grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América, com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este ministro relator. Há relevantes indícios de que as condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro tinham como objetivo a criação de um ambiente institucional e social de instabilidade, com a aplicação de crescentes sanções a autoridades brasileiras e prejuízos econômicos ao Brasil, como modo de coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal a decidir favoravelmente ao réu Jair Messias Bolsonaro, gente, na ação da trama golpista. Em total desrespeito ao devido processo legal. Música para meus ouvidos, Sophie. Música para meus ouvidos. O Eduardo Bolsonaro tá aí falando que isso é caça às bruxas, né? O que não é verdade. Ele se diz perseguido, o que não é verdade. Ele nem está no Brasil, né? Também, vamos lá. Ele saiu do Brasil. Ele foi lutar pro Brasil ser sancionado lá nos Estados Unidos. Levou Paulo Figueiredo para fazer isso com ele. Ficou lá trabalhando contra o próprio país. Ele ainda recebe dinheiro público. Então, assim, gente, sabe? O cara é funcionário público do Brasil. Ele tá trabalhando contra o Brasil. O mínimo que ele precisava era virar réu, realmente. E a gente precisa lembrar também que o Conselho de Ética está fazendo um enorme nada. A última notícia que a gente teve, gente, do Conselho de Ética foi lá no dia 22 de outubro, em que eles arquivaram a representação do PT contra a cassação do Eduardo Bolsonaro.
Então, assim, o Conselho de Ética arquivou. Estavam acusando o deputado de ferir decoro parlamentar e tal, né? Enfim, gente, foi arquivado. Não tem nada que a Câmara dos Deputados no Conselho de Ética esteja fazendo. Nada. Eles vão deixar acumular falta e deixar isso rolar. Vão deixar ele perder o cargo por falta acumulada. Que é uma outra vergonha, né, Sophie? Mas assim... Sophie, antes da gente comentar, eu gostaria de trazer a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo. É, a Gente, Gazeta Olavista, né? Não é Gazeta do Povo coisa nenhuma, é Gazeta Olavista o nome. a Gazeta Olavista, gente, olha aí, ó. Eduardo Bolsonaro é um desastre pra direita. Todo mundo sabe, gente. Todo mundo sabe que se Eduardo Bolsonaro tivesse ido lá e lutado quietinho, sem postar vídeo, como disse o prefeito do PL em outro corte aqui hoje, se ele tivesse feito tudo isso quietinho na dele, sem postar e ficar entrando em live, talvez ele teria saído ileso. Mas a gente tem que dar graças que a direita brasileira é completamente eficaz em criar provas contra eles mesmos. E essa coluna inteira, gente, é destruindo Eduardo Bolsonaro e falando sobre o seu ego ridículo e vontade de aparecer. É falando exatamente o que Eduardo Bolsonaro fez, foi dar um ótimo capital político para a esquerda. Porque ele adotou a lógica de inocência política. E, gente, é real. O que ele fez, está fazendo e agora virou réu por... É porque ele foi de uma enorme imbecilidade, Sophie. Pronto, agora a gente pode comentar, porque assim... Vamos lá. Estou completamente de acordo. Inteligência não é o ponto forte do clã Bolsonaro. E eu sou da ideia de que se o seu inimigo está errando, e sim, eles são inimigos, a gente deixa eles errarem. Dito isso, vamos comentar aqui. Eu não me surpreendo com a postura do Conselho de Ética. Por que eu digo isso? Porque é o mesmo Conselho de Ética que só cassou o mandato do Assassinos? do Chiquinho Brazão, Uhum. que foi o suposto aí Mandante. do crime do assassinato da Marielle Franco, por faltas. O cara estava literalmente preso por aí ser supostamente o mandante do assassinato da Marielle Franco, e só foi cassado porque ele não conseguia comparecer às sessões estando na cadeia. Diante disso, o Eduardo só ser cassado por faltas, caso aí ele não volte para o Brasil, né? Mesmo estando tentando articular com a maior potência econômica e militar do mundo para atacar a soberania do seu próprio país, não surpreende. Não surpreende, não me surpreende nem um pouco. E a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer para não deixar tudo nas costas do STF, porque é o que está acontecendo ultimamente, né? Literalmente tudo acaba nas costas do STF. E a Câmara tá lá lavando as mãos. Exato. Quieta. E eu tenho a impressão que o pessoal já se acostumou com isso e passou a considerar isso normal. O que não é. Sabe, a gente começa a falar dos projetos malucos que os bolsonaristas colocam e já fala, eles vão conseguir aprovar, o Lula vai vetar, daí vão derrubar o veto, mas tudo bem porque o STF, daí o STF vai considerar inconstitucional. Gente, se o negócio é inconstitucional, ele sequer deveria passar pela CCJ. Tanto a Câmara quanto o Senado já tem uma comissão por qual todos os projetos passam, que serve justamente para dizer se isso é constitucional ou não, e ali já deveria barrar. Não deveria precisar o STF pesar para dizer se é constitucional ou não.
E essa é exatamente a informação de bastidores da Globo News que eu queria trazer, mas eles não postaram o corte em aberto. Que a informação de bastidores que eles têm é uma mensagem de WhatsApp de alguém do Conselho de Ética falando: a gente não precisa fazer nada, o STF vai fazer. Então a gente lava nossas mãos aqui. E aí, ano que vem é ano de eleição e ninguém precisa sujar a sua própria imagem. Então, assim, a Câmara dos Deputados está completamente abandonada, fazendo o que quer que faça, defendendo os próprios interesses, defendendo a sua própria classe de deputados. E o STF que precisa cuidar do que tá acontecendo no Brasil. Então, não tem como. Não é pra funcionar desse jeito. Uhum. Pois é, mas. E daí a gente fica naquela posição de pegar um STF que a gente sabe que não é exatamente de esquerda, que tem decisões terríveis com relação a questões trabalhistas, indígenas, etc. E tem que ficar defendendo eles porque eles são literalmente a única barreira entre nós e uma distopia fascista. Exatamente, porque enquanto isso os deputados estão lavando as próprias mãos, passando as próprias pautas e simplesmente se agradando. Porque assim, o Eduardo Bolsonaro ainda tá lá. Gente, a Zambelli também ainda tá lá com o seu mandato vivo. Ela tá presa. O que tá acontecendo com a nossa classe política? A classe política não tem mais nenhum decoro. Nenhum decoro. Isso é completamente falta de vergonha na cara, gente. O Eduardo Bolsonaro está fora do país. Ele não está trabalhando para o Brasil. Ele é votado pela população brasileira e ele não está trabalhando para o Brasil. Óbvio, agora ele é réu, vamos ver o que acontece. Mas assim, gente, se ele perder o mandato por falta, ele não se torna inelegível. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Bruna. Com essa várzea, ficamos por aqui, Sophie. Eu queria acabar esse corte feliz. Desculpa, Tem uma coisa, só pra Virou gente réu. acabar. Só pra gente acabar esse corte feliz, Bruna. Se o Eduardo for condenado, não interessa se ele está inelegível ou não pela Câmara, porque ele não vai poder concorrer de qualquer jeito. Nem Pronto. ao Senado, nem à presidência. Pronto, agora podemos acabar esse corte felizes. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.